que é então permissão, Divaldo? Segundo a palavra de Deus, o que é ter permissão? E aí a gente volta no livro clássico, que nós vamos falar bastante dele aqui, que é o livro que fala da permissão do nosso Senhor, né, de Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele fala bem claro e deixa lá assim: o herdeiro, enquanto ele é menor, ele nada se diferencia de um escravo, ainda que seja o senhor de tudo. Aqui, esse texto está falando, logicamente, de Jesus, né, que ele mesmo sendo senhor de tudo, ele não tinha ainda diferença dele de um escravo. Não. Talvez ele estava ali ainda debaixo de tutores e cuidadores. Quem eram os tutores e os cuidadores dele? A mãe dele, o pai dele. Ele não tinha ainda autonomia para ser quem ele foi chamado. Ele tinha uma chamada? Tinha, a gente sabe que Jesus tinha uma chamada. Mas enquanto ele era menor, ele estava debaixo de tutores e cuidadores. Com 12 anos, Jesus já sabia. Jesus já sabia qual era a sua chamada, já sabia qual era o propósito, ele já sabia o que tinha que fazer, mas Jesus ainda, mesmo tendo naquele momento, ele tinha já capacidade, ele tinha disposição para servir, que é o tripé, né? Mas ele ainda não tinha permissão. Ele não tinha permissão para ser quem ele foi chamado para ser. Porque ainda faltava para ele aquilo que a Bíblia está falando aqui, ó, que quando ele é menor. Sabe que esse menor não está falando, aqui no caso de Jesus sim, está falando principalmente do tamanho, né, da idade dele, mas aqui não está falando, a palavra menor aqui não está falando que era porque ele era menor de idade, não, é porque ele ainda não suportava o peso do ministério, o preço de servir a Deus. Eu tenho certeza que se você já faz um tempinho que está servindo a Deus, você deve ter percebido que não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Você vai passar por muitas situações que, se você talvez não estiver servindo, você não precisaria passar. Você vai passar por constrangimento que você está passando, mas você não passaria se não estivesse servindo a Deus. Ou seja, quando você é alinhado com o propósito de Deus, você vai entender o que é ser bem-aventurado. Porque a Bíblia fala que o bem-aventurado, nós somos quando nós somos perseguidos por amor do nome dele, como nós somos caluniados por amor do nome dele, quando nós somos oprimidos por amor, por ser cristão. Irmão, tudo isso faz parte da nossa chamada. Em hora nenhuma Jesus falou para nós que seria fácil. Na Bíblia fala que Deus enviou nós como ovelhas em meio a lobos. Ele falou assim: neste mundo vocês vão passar por grandes tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então nós também venceremos, porque Jesus estará conosco até a consumação do século. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, meu irmão. Deus só libera aquilo que você tem estrutura para suportar. Então muitas das coisas que você ainda não recebeu em Deus, não é porque você não tem chamado, é porque você ainda não se preparou o suficiente, é que você ainda não tem a estrutura suficiente para receber aquilo que Deus quer te entregar. Permissão é o selo do céu, dizendo: agora você está pronto. Sabe aquele momento da Bíblia que Jesus estava ali na fila de ser batizado? João Batista, a hora que viu Cristo, que ele viu a pomba descendo e falou: cara, esse é o homem. Meu Deus, eu estou diante do homem. E não, quem tinha que me batizar é o Senhor, não, eu tenho que batizar você. Jesus olha para João Batista: João Batista, deixa as escrituras se cumprir. Faça o seu papel, você veio para isso. E Jesus então é batizado por João Batista ali. A Bíblia fala que o céu se abre. E há uma voz do céu falando: eis aí o meu filho amado em quem tanto me comprazo. Sabe o que é isso? É justamente o selo dizendo: agora você está pronto para você iniciar a tua chamada. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que estão no ponto quase. No ponto para poder receber. Só precisa fazer alguns ajustes, um alinhamento, e eu sei que é para isso que você está aqui. E eu poder preparar aquilo por direito, é seu por herança, é seu porque Deus te elegeu, te escolheu, você foi um escolhido, você não é uma obra do acaso. Existe uma obra esperando você se levantar e se preparar para ela. Agora, por quê? Por que não basta apenas querer? Porque muitos querem. Quantas pessoas você vai perguntar: você quer isso? Eu quero, mas você está pronto? Por que não basta apenas querer? Olha que Salmos 37:4 fala: agrada-te do Senhor, o teu Deus, e ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que é maravilhoso isso? E Deus deixa bem claro aqui que o que ele quer é realizar o desejo do teu coração. Mas existe coisa que ele também espera de você. Sabe o que ele espera de você? Que você tenha graça, que você possa se agradar dele. Não é agradar ele, é se agradar, ter prazer nele, se deleitar no Senhor. Sabe o que é ter prazer com Deus? Muitas vezes naquele momento que você não lê Bíblia, naquele momento talvez que você não está meditando na palavra, aquele momento que você não está em oração. Sabe por que você não está? Não é porque você não tem tempo, é porque isso não é um prazer para você. Você talvez se tem prazer nos prazeres dessa vida. E não pega isso como uma repreensão, não. Eu estou aqui para trazer alinhamento para a tua vida. Alinha a tua vida, reveja a tua vida. Deus te dá 24 horas todos os dias. Quanto tempo desse dia você se dedica ao Senhor? Porque se fosse realmente um prazer,
está no Senhor, você gastaria tempo com Ele. Porque naquilo que você gasta mais tempo, você pode ter certeza. Ou é porque você está tendo prazer, ou é porque você está tendo algum ganho de benefício nessas terras. Nessa terra que a Bíblia fala que se nós esperássemos, não esperar apenas nessa terra, miserável homem seremos. Então entenda, Deus quer te dar muitas coisas, mas não basta querer. O desejo, ele é atendido quando é alinhado com a vontade de Deus e ao prazer de recebê-lo. Olha Tiago 2,17. A fé a fé, se não tiver obras, ela é morta. Não adianta você falar que tem fé se a sua obra é vazia. Não adianta você falar que tem fé se o teu posicionamento na hora de atender aquela chamada, porque se não for perguntar para qualquer um na rua, se ela é uma pessoa de fé, ela vai falar que é. Mas eu quero ver a pessoa que tem fé de verdade é quando a luta é travada. Eu quero ver se a gente tem fé de verdade é quando aquilo que a gente queria, quando a situação da nossa vida não está favorável. É naquela hora que nós vamos ver. É nessa hora que Deus separa os meninos dos homens. É naquela hora que Deus fala assim, e outra vez virão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Que nesse momento, meus irmãos, os meninos saem. Nesse momento, eu amo que os meninos pulam do barco. É nesse momento que a fé sem ação não é liberado nada. O desejo sem obediência é apenas uma ilusão espiritual. Eu estou falando isso para alinhar o teu coração e alinhar a tua mente. Porque a Bíblia fala assim, descobrireis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero trazer libertação ao teu coração. Rivaldo, então, o que fazer para aumentar minha permissão? E é aqui que está a cereja do bolo. E você já pegou caneta, né? Já pegou caneta, porque o que é importante, se você não notar, você não vai lembrar. Você sabe que você não vai lembrar. Então, nota, já pensou se Moisés, na época de Noé, quando Deus falou para ele da arca, constrói uma arca. Ele não era construtor, ele não era engenheiro, nunca tinha construído arca, não tinha nada. E os detalhes que Deus deu para ele daquela arca, se ele não tivesse anotado, você acha que ele teria lembrado? Que Deus deu detalhe de cor, detalhe de altura, de tamanho, de profundidade, da espessura, de qual madeira, qual a qualidade da madeira, que tipo, quantos andar. Olha, tanto detalhe se não tivesse anotado. Você acha que ia lembrar? Porque se eu te perguntar tudo que Deus já te deu, as promessas que Deus te deu, você lembra todas? É sincero, você vai lembrar todas elas? Se você falar que você não tem promessa, é porque você não está lendo a Bíblia. Talvez não está indo nos sermãos, não está indo na igreja, você não está ouvindo uma palavra, porque aquele que está conectado com o céu não tem jeito. Tem mais de 8.800 promessas na palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida. É só uma questão de fé, de você pegar a tua parte. Mas vamos lá, eu quero destravar tua mente. Eu tenho certeza que você não precisa nem guardar tudo. Você pegar uma palavra que está saindo do altar, do trono de Deus aqui para você, e você aplicar ela, eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida. O que fazer então para aumentar a permissão? Primeira coisa, anota aí. Cultive a disposição real. Você sabe o que é cultivar a disposição? Cultivar fala de cuidado, de ter zelo. Você cultiva isso, assim, olha isso com carinho, cultivar. Essa foi a primeira missão que Deus deu para o homem lá no Éden, antes da queda. Aqueles que falam que o trabalho veio depois, que foi o castigo de Deus, mentira. Deus, quando fez o homem, já fez o homem para lavar e cuidar da terra. Em outros lugares está escrito cultivar, que vem de cultura. Cultura, então, cultivar fala de você cuidar aquilo com seriedade. Está falando aqui de uma obediência imediata. Você não vai ver ninguém falando espera para Deus quando recebe uma chamada. Não sei quando você tem dúvida se é ou não de Deus, aí é diferente. Mas então você tem que se apressar para pedir, para buscar a confirmação. E você já tem uma palavra de Deus? E quando você recebe uma palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus ou você vai atrás da palavra de um homem para poder confirmar o que Deus já te falou? Advaldo, mas isso é muito confuso, né? Porque como é que eu vou saber se é Deus? Irmãos, quando Deus quer falar conosco, Ele sabe como falar. O problema são os medos, os traumas que estão dentro do nosso coração. Se você está buscando algo de Deus, Deus te falou algo, aquilo, se não for uma confirmação, ainda não vai, porque Deus, a Bíblia fala assim, diria eu e não confirmaria. Deus confirma, irmãos. Deus não vai deixar você ser confundido nem envergonhado, a Bíblia fala. Mas confundido e envergonhado serão todos aqueles que se levantam contra a tua vida. Quando o propósito daquilo que você está buscando é realmente obedecer a Deus, Deus vai te dar um direcionamento. Só que Deus quer que você aprenda a confiar nele, no que Ele está te falando. Por isso que a obediência tem que ser imediata, porque a obediência, quando demora, não é obediência. Servir sem ego. Sabe? Não é servir para ser grandão. Você vai ver lá em Mateus 6, você vai ver de pessoas que estavam dando oferta, mas estavam dando para ser visto. Estava orando, mas estava orando para ser visto. Estava jejuando, mas estava jejuando para ser visto. Tudo coisas certas que devem ser feito, mas na motivação errada. Estava servindo por ego. Não é isso que Deus quer. Vê se não é isso que está dentro do teu coração.
desejar o que Deus deseja. Aprenda a querer o que Deus quer, irmão. O que Deus quer, eu falo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, e jamais subiu no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. O que Deus sonhou para você é infinitamente maior. Então não fique com aquilo que os seus são sonhos. Os seus sonhos talvez é o menorzinho, sabe por quê? Por causa dos seus medos, por causa dos seus traumas. Você tem tantos sonhos, e tem sonhos, você tem um monte de sonhos lá, mas normalmente nós vamos pegar sempre o mais menorzinho. O mais fácil de acreditar. Então, deixa eu te falar para você, talvez esse sonho seja seu, não seja de Deus. Decida sonhar o sonho de Deus. O sonho do teu Deus, o sonho do teu Pai é grande. Então, se o seu sonho não for grande, talvez não seja o sonho do teu Pai. Seja apenas um sonho seu para falar que você não está sonhando. Isso se ainda existe sonho. Isaías 1,19 fala assim, ó, se quiserdes e me ouvires, comereis do melhor dessa terra. Se, é um condicionamento. Se você quiser me ouvirdes, você vai comer dessa terra. Ele está falando assim, se você me ouvir, se você dar ouvido porque eu estou falando, obedecer o que eu estou falando, você vai comer o melhor que tem nessa terra. Não estou falando de céu, não. Estou falando nessa terra, estou falando de prosperidade aqui. Nós vamos ir para um lugar abundante, um lugar onde vai ter choro, não vai... mas é depois, eu estou falando de agora. A salvação começa aqui e agora. A vida abundante começa agora. Amém?